Estamos recebendo a coordenadora do Conselho Tutelar de Lajeado, a Márcia Inês Blum, e também a conselheira tutelar do município, a Kátia Keren Rocha da Silva. Vocês vão perceber o sotaque diferente, ela vem do Acre, ela já explicou, está desde 2017 aqui em Lajeado, já batemos um papo aqui fora do ar, e que legal que já está desempenhando essa importante função aqui dentro do município. Eu já falei diversas vezes que eu acho completamente errado, um absurdo, um município do tamanho de Lajeado ter 5 conselheiros tutelares. Tem municípios de 2, 3 mil habitantes que têm os mesmos 5 conselheiros tutelares e não preciso nem falar da complexidade que é ser conselheiro tutelar no município como Lajeado ou no município que tem 2, 3 mil habitantes. Mas essa é uma outra história. O conselho tutelar foi atingido pelas cheias, assim como várias outras localidades aqui do município de Lajeado e da região, e trocou de endereço. Então a gente convidou as duas para falar sobre essa mudança de endereço, sobre o que está representando para o Conselho Tutelar essa mudança, de que forma que as pessoas podem procurá-las, mas também para falar da realidade. Por quê? De uma forma geral, a gente já sabe que já tem abuso, tem estupro, tem outras situações, tem infrequência escolar, mas agora a gente ainda está vivendo um período onde as pessoas estão voltando para casa. Aqui em Lajeado tem uma família, até semana passada pelo menos, que estava num ginásio, todas aqui do Parque do Imigrante já foram para casa, mas como é que é conviver num ambiente onde você está dividido por um papelão ou por um lençol, e aí tu tem a divergência com a pessoa do lado? Pode dar problemas, isso muitas vezes vai acabar no Conselho Tutelar. Márcia e Kátia, obrigado pela presença de vocês, bem-vindas aqui à programação da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Então, o que vocês podem falar aí sobre o Conselho Tutelar? E vocês falavam já, antes de começarmos esse bate-papo, de que tem muita gente que confunde as atribuições dos conselheiros tutelares. Bom, Ricardo, é o seguinte, a gente até já está acostumado a essa situação. No Conselho Tutelar, quem negligencia, quem não cuida, quem não favorece seus filhos, ou como é que a gente diz, das coisas básicas dentro da lei, e esses são considerados negligências graves, mais ou menos, na educação, saúde, assistência social. O que, por exemplo? Daqui a pouco alguém não entende como sendo algo errado, mas vamos dizer assim, em frequência escolar, vacinas, consultas com as crianças, com os bebês, né? Tudo isso muitas vezes reflete lá no conselho para ir atrás, para levar, para chegar aos postos, fazer as vacinas. Em dia é o que mais acontece. Outra coisa é assistência social. Muitas vezes, vamos dizer assim, também a família é bem vulnerável, falta bastante coisa e também reflete nas crianças. Depois tem abusos, estupros, espancamentos, toda aquela psicológica, aquela violência física, psicológica, tantas coisas, né? Que o Conselho Tutelar, ele tá ali para garantir os direitos da criança e do adolescente nesse sistema, educação, saúde, assistência social, todas essas coisas, né? Aí acontece o seguinte, quando chega no Conselho Tutelar, pode ser através da escola, denúncias, que é muito, muito frequente, né? De que a sociedade vê o que está acontecendo, que diz um artigo que todos somos responsáveis pelos menores e adolescentes. Então, se eu vejo uma criança ser maltratada, eu preciso denunciar, que é o certo. Eu não vou poder me esconder, porque eu acho que é horrível carregar essa. Não, eu já sabia, às vezes a gente escuta, mas isso já acontece há tempo, tá? Mas fizeram o quê? Só uma ligação com o endereço certo, só endereço certo. E já basta para nós, mas bairro, número da casa, rua, se tiver algum dado para dar, são 2 crianças, é ótimo. Isso é denúncia do que está acontecendo, mais ou menos. Vai atrás. O que a gente faz? A gente não vai procurar o dia inteiro o problema, não, porque a gente tem demais que a gente recebe, denúncia que a gente recebe do juiz, do promotor, para a visitação, casos.
de escola, tudo que possa imaginar, muitas vezes, não vou dizer um estudo social, ele sempre cabe à assistência social. Mas verificar a casa, verificar se os alunos estão na aula, isso, aquilo, qual é o encaminhamento certo, né? Isso é função do conselho também, porque são, muitas vezes, assistência social e conselho ou tem uma visão mais ou menos igual ou diferenciada. Alguém traz mais coisa, né, para completar todo aquele estudo da família. Então, assim, ó, o que que nós escutamos? Às vezes a gente acha engraçado, não é às vezes, é frequente. Ah, porque vieram bater na minha casa. A gente cuida dos filhos, nós não fizemos nada, porque assim, ó, por que que não vão na rua atrás dos drogados? É a palavra, né? E aqueles que estão roubando por aí. Tá, mas acontece o seguinte: infrator é com a polícia. Infrator, nós não temos como pegar o infrator, sacudir, ou sei lá o quê, mas é com a polícia, não somos investigação, nem julgamos. Nós somos um órgão que vamos atrás da denúncia e para garantir os direitos e onde é denunciado para nós. Então, assim, ó, se o infrator, os pais ou alguém não está denunciando, não é o conselho. Então, eles confundem isso aí. A gente só vai nas casas quando há um tipo de negligência dos responsáveis. Então, isso eles não entendem muitas vezes. Pode não ser uma coisa, até pode ser uma coisa falsa, não acontece que a denúncia não precede em nada, muitas vezes um diz que 100, a gente tem que ir atrás, tem que responder, diz que 100 vem de Brasília, é denúncia anônima, bastante faz sentido, e outras não faz, mas a gente responde e vai ver as situações, né? Então, outro fator importante, o Conselho Tutelar requisita os órgãos e o serviço. A gente requisita a vaga, escola, creche, a gente requisita assistência social, como CRAS, o CREASNA, faz toda aquela parte, CAPS, se é necessário, a gente requisita. Por isso que existe a rede num município, uma rede de assistência social com tratamento psicológico, psicólogas, né? E oferece bastante coisa. O Conselho Tutelar somente encaminha. O que fizemos depois, o Conselho Tutelar, como diz um artigo lá, agora eu esqueci lá, somos também, assim como a sociedade pode fiscalizar, somos parte dos órgãos fiscalizadores, junto com o Ministério Público e Judiciário e o Conselho Tutelar, eles têm, vamos dizer, uma parte da missão fiscalizar, sim, tem uma coisa errada no abrigo, a gente encaminha, então, porque com esses 3 órgãos são que fiscalizam, né? Então, assim, ó, mas a gente até agora teve um bom trabalho nisso ali, porque assim, ó, não são coisas grandes que acontecem dentro dos abrigos e coisa. Sempre tem como, claro, onde tem um monte de crianças, sempre acontece uma e outra entre briguinhas, sei lá o quê, mas não é isso, né? Para fiscalizar isso, aquilo, não é tão necessário nós fazer. Aí existe o Judiciário, o Ministério Público. Então, mais ou menos nessa linha a gente trabalha. Não deixamos de atender. A gente, claro, quando vem uma denúncia, nós não podemos sair correndo. As pessoas muitas vezes acham, eu liguei hoje de manhã, eu liguei. Aí a gente vê, mas quantos ligaram e a gente está correndo. Como o Ricardo frisou antes, nós somos 5 conselheiros para 100 mil habitantes. E às vezes ainda vem, claro, isso acontece em outras cidades também, vem os adolescentes de outras cidades, de fora. A gente também tem que trabalhar até que a gente consegue localizar ou deslocar eles para as cidades. Com outros conselhos, a gente entra em contato. Então, é enorme.
vamos dizer assim, é enorme a É carga. 24 horas o trabalho do 24 conselheiro. horas. O conselho abre às 8 da manhã, presencial, né? Até 11h30, da 1h30 até 16. 15 para 5, Então, assim, ó. E fora isso, tem o telefone que é o 24 plantão, horas, né? Isso. Vocês... Ricardo, a gente até gostaria de reforçar, então, o telefone do plantão. Vamos Que lá. a gente ficou uns dias sem, mas agora a gente já retornou. É 99865-7430. Esse plantão, ele funciona 24 horas. Todos os dias da semana, de segunda a domingo, tem um conselheiro que está de plantão. De segunda a sexta fica um conselheiro e de sexta a domingo fica um conselheiro. Daqui a pouco a gente repete aí o telefone para quem está acompanhando, para quem tem alguma denúncia, para quem sabe, olha, ali no meu vizinho eu tô vendo algo que não é normal, eu escuto a criança chorando, ou na casa da minha irmã, da minha prima, eu vejo que eles não levam a criança para aula, mas eu não posso ir lá bater de frente porque senão vai dar problema na família. É mais ou menos nessas situações que vocês entram, né? Vocês falou do local, vamos aproveitar, daqui a pouco a gente fala mais sobre essas situações, mas como é que está sendo atender o novo local? É um local bom, é bem no centro de Lajeado, na Francisco Oscar Carnal, um prédio, número 308, sala 101, é perto da antiga Casa Born, é perto... na rua do antigo... Continua Itaú ali ainda? Banrisul, Itaú, acho que tem um outro banco agora, né? Santander, né? Isso aí. Então, nós temos ali, é bem no centro da cidade, é mais perto da Benjamin do que da Júlio, né? Mas é entre as duas ruas. Como é que está sendo ali para vocês? Estou vendo que tem uma placa bem grande na frente do prédio, porque ali tem muitas outras salas comerciais, mas tem a placa identificando na entrada do prédio que o Conselho Tutelar está ali, que é muito importante também. Como é que está sendo essa mudança para vocês? A identificação está sendo bem fácil, né? Porque a gente subiu uma quadra para cima. Então, ficou no mesmo lado que era o antigo conselho, apenas uma quadra para cima. Então, as pessoas entram em contato, a gente envia o endereço pelo WhatsApp ou uma foto do prédio, e aí as pessoas não têm dificuldade para encontrar o local. E as pessoas vão mais pessoalmente fazer denúncias ou mais ligações? Como é que é o atendimento? A gente recebe muita demanda do judiciário, né? Sim, vai direto. Uhum. Rita, é uma coisa bem interessante, né? Que eu achava que o Conselho Tutelar não trabalhava. Eu estou no Conselho Tutelar desde fevereiro e o trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho invisível. A gente não pode divulgar, a gente não dá feedback. Por quê? Porque o nosso trabalho é muito sigiloso. Então, a gente trabalha com crianças e adolescentes, então é um trabalho que não é divulgado, né? Entre a rede, eu acho que é o trabalho assim, mais sigiloso que tem. A gente recebe muitos casos bem complexos, né? Violência sexual, abuso, negligência. Até você estava falando ontem com relação aos abrigos. Nos abrigos, o que teve mais era negligência. A gente trabalhou durante todo o período de enchente nos abrigos, em regime de plantão, porque a gente ficou sem a nossa sede foi atingida, perdemos todos os documentos, perdemos os materiais, computadores, né? Assim como os outros órgãos também aqui de Lajeado. E a gente continuou atendendo sobre plantão. Mas, como eu estava falando antes, o trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho invisível. A gente atende demanda do Disque 100, atendemos demanda da delegacia, muitas demandas da escola, demanda espontânea, que são os pais que vão até o Conselho Tutelar, avós, tio, vizinho. Então, assim, ENES, também atendemos a rede de proteção, CRAS, CREAS, CRAM. E a maioria das demandas ainda vem pela escola. Nosso parceiro fundamental é as escolas. E o espaço está melhor do que o anterior, fora a questão de não chegar água? Sim, o espaço tá bem legal, a gente está muito feliz, né? Todos os conselheiros vão ter as suas salas individualizadas, né? São as salas amplas, com bastante iluminação. Os materiais também vocês conseguiram? Computadores, móveis, isso tudo para compor o espaço? Sim, a gente já recebeu os materiais mais necessários para a gente atender, né? Ter uma sala individual. E agora a gente está se organizando aos poucos, né? A gente está recebendo aos poucos porque a gente sabe que tudo é uma burocracia, né? Bom, vamos falar então dessas demandas. A questão da enchente não teve tanto assim como se imaginava para vocês. A gente atendeu todos os dias, trabalhou todos os dias, mas mais na questão de negligência mesmo, porque tinha equipe, né, nos abrigos, assistente social, psicóloga, 24 horas. Negligência Negligência tipo? dos pais. Vou dar um exemplo.
A gente sabe que tinha a vacinação dentro dos abrigos, mas os pais, mesmo estando tão acessível, não levavam as crianças para vacinar. E aí a gente recebeu várias denúncias do posto de saúde, né? Vem pelo posto de saúde. E aí vocês vão e conversam com esses pais? Sim, a gente vai, deixa notificação, entra em contato com os pais. O que eles falam normalmente? Que não lembraram, que não viram, que Na maioria das esqueceram? vezes, eles falam que o cartão de vacina está em dia, né? E aí falam que perdeu na enchente, a gente vai até o posto de saúde ver que realmente não é verdade. Vai, né, conversa com aqueles pais para que ele levem a criança. E em alguns casos, a gente até teve que acompanhar para que as crianças tenham os seus direitos garantidos. E outras situações? Não só em relação aos abrigos, mas em geral, assim, quais são os casos mais comuns em Lajeado, Evasão por exemplo? escolar, né? Evasão. Bah, é bastante. Muita Evasão escolar. É a maior demanda? Sim. Eu acho que ela já vem desde a pandemia. Já, vamos dizer assim, não deu para normalizar. Daí, um tempo, duas enchentes. Aí, eu acho que, assim, pelo que a gente vê, tudo é relacionado. Escola, creche. Tem vaga, não aceita ali, não sei como, não quer ali, não manda para aula. Então, é evasão escolar mesmo. Além da evasão, outras situações de violência, por exemplo. Violência também. Violência também, tem bastante situações de violência. Por parte da família, né? Físicas e psicológicas são bastante. Em primeiro lugar estaria a evasão escolar. Evasão E aí, escolar. o que vocês fazem? Como é que é o procedimento? Olha, eu sei que a criança não está indo para a escola. De que forma vocês agem? E quando que a Brigada Militar ajuda, que eu sei que em muitos casos é importante a ida deles junto com vocês para dar esse respaldo, essa segurança? No caso de evasão escolar, né, feito a FICAI, mesmo pela escola, o Ministério Público tem acesso a essas FICAI e o Conselho Tutelar e a Educação. Né? Tem uma tentativa, primeiramente, por parte da escola. Após a escola não obter o resultado, vai para o Conselho Tutelar deixa notificação, faz visita, tenta entender o porquê que a criança não está indo na escola, né? A gente tenta ali uma mediação, uma orientação, deixa notificação. Se os pais não continuar levando a criança para a escola, daí a gente oficializa o Ministério Público. E aí o Ministério Público pode tomar medidas mais drásticas. Isso. E tem a questão, se eu não estou enganado, em relação a tipo Bolsa Família, essas assim, se as pessoas não levam os filhos, elas deixam de receber, né? Eu não sei como é que para as demais classes sociais, ou como é que funciona, que tipo de punições que tem para quem não leva os filhos para a escola. Tanto na questão da vacinação também, né? CAD único, tem um CAD único, então a pessoa tem que estar com a criança na escola, tem que estar com a vacina em dia, mas como o sistema é um pouco lento, às vezes ele não identifica tão rápido. Tem atualização e a criança tem que estar na escola e também com cartão de vacina em dia. Mas geralmente chega primeiro no conselho para depois ir até o sistema, né? E como é que é essa conversa com esses pais? A recepção, dependendo da situação. Quando é uma situação, talvez, de vacinação, até de evasão escolar, talvez mas quando é algo um pouco mais grave, eu diria, né? Uma situação mais complexa, violência, por exemplo, física. Aí depende dos casos. Tem como é que a gente diz, a denúncia que estão acontecendo, né? Que muitas vezes vai primeiro para a brigada e depois para o conselho naquele mesmo tempo. A brigada sabe? acompanha vocês no Isso, local? o flagrante, vamos dizer assim, está acontecendo. O fato é chamada brigada militar, com certeza alguém viu aquilo aqui, né? Aí a brigada liga o conselho, né? E acompanha. E tem as outras, então, que são coisa um pouco mais grave ali, às vezes bem grave, que a gente tem que partir para visitação. Aí a gente vai sozinho. Colega. Denúncia de estupro, por exemplo. Denúncia. Alguém está desconfiando que a determinada criança está passando por essa situação. A gente notifica. Uma vez, duas vezes, para trazer para o conselho. A maioria, vamos dizer assim, vem. Aí a gente explica o que está acontecendo, porque às vezes nem a mãe sabe, nem o pai sabe, nem um dos dois, às vezes é um tio, isso, aquilo.
E realmente, a criança dificilmente fala em casa primeiro. Muito difícil. E a criança vem, ó, pai, mãe, aconteceu isso, aquilo. Geralmente, ela leva tempo para escolher alguém de confiança. Que, na maioria das vezes, é uma professora, alguém dentro da escola, né? Que elas criam uma confiança, ali dali sai. Por isso que é muitas vezes. importante ir para a escola, porque senão vai para a escola também isso não... que a gente cobra, então quer que vai em cima para estar na escola. Então, vamos dizer, os que é de lá e parte a maioria. Vocês têm ideia de números de abusos, seja físicos, sexuais, psicológicos aqui em Lajeado, né, nesse ano? Olha, Ricardo, a gente até tinha, né? A gente tinha feito uma planilha, mas aí também a gente perdeu, né? Por enquanto a gente não conseguiu salvar ainda, mas como a Márcia falou, eu vou deixar bem claro, a escola, ela faz parte desse órgão de proteção. Por isso a necessidade das crianças irem à escola. Muitos pais, eles não querem que a criança esteja no ambiente escolar. O que a gente faz também, muitas vezes, quando a gente vê que um pai é muito negligente, a gente tenta colocar aquela criança no período da manhã na escola, no período da tarde, num projeto. Por quê? Porque ele vai estar, então, ali inserido na rede e tendo essa proteção garantida, porque os pais, às vezes, não promovem essa proteção. É triste, mas quem são os principais negligenciadores? Os pais, os responsáveis, a família. Quem são os principais abusadores? Alguém que visita a casa, a família, uma pessoa que está próximo, não é alguém que passa na rua. É alguém próximo da criança ou do adolescente. Né? E a escola, ela tem um papel fundamental de identificar, porque ela que fica a maioria do tempo com a criança. E a gente retorna com uma pergunta que é de uma ouvinte, ela é de Colinas, e ela disse que ela gostaria de fazer uma denúncia. Ela não gostaria de fazer diretamente no Conselho Tutelar lá de Colinas, para não ser identificada com a situação toda. Se ela poderia falar com vocês, com alguém de vocês, e vocês passarem a denúncia. Como funciona isso? A gente até estava conversando sobre isso antes, é bem interessante, né? Porque cada cidade, ela tem conselheiros tutelares. E, assim, a gente não pode entrar no território do outro conselheiro. Mas vocês levarem entre aspas, o recado também não? Também não. O que acontece? Ela teria que, já que ela não quer se identificar ou ligar no conselho, ela faz um Disque 100. O Disque 100 é extremamente sigiloso. Ela não precisa falar o telefone, o nome dela, nem a cidade que ela tá ligando. Então, ela faz um Disque 100, é bem sigiloso, é bem tranquilo, porque se eu recebo do conselho de lá uma demanda de uma situação que veio da cidade, eu posso atender. Mas eu jamais posso pegar uma denúncia de outra cidade e encaminhar para lá. Disque 100 é a melhor denúncia. Disque 100... Pega o celular 100, vai lá onde? Isso. Brasília, vocês falaram? Vai para Brasília. Brasília e depois eles encaminham para vocês. Isso. E o que Daí que a é pessoa importante... não é identificada, porque esse é o medo dela, com certeza. Com né? certeza. O que é mais importante a gente falar no Disque 100? Passe o máximo de informação possível. Número da casa, cor da casa, rua... se tiver o telefone de contato também, porque às vezes chega Disque 100 pra gente com as informações infundáveis, assim, tipo, na rua Érico Weber. A rua Érico Weber é uma rua enorme, a gente não consegue, tipo, em todas as casas. De porta em porta pra saber. E afinal de contas é uma denúncia, né? Eu tenho só uma dúvida ainda, porque vocês falaram assim, ó, chega muitas denúncias por dia, Márcia falou. E quantas em média? E vocês falaram, também não dá para ir na hora no local. Quanto tempo que vocês levam para atender cada uma das demandas? Claro que dependendo de uma urgência, né? Mas numa média, como é que funciona isso para a gente entender? Assim, ó, Ricardo, a gente recebe em torno, acho, umas 10 mais, um pouco menos. Mas o que a gente tem que fazer muitas vezes? Como a gente já tem visita que é urgente, isso, aquilo já é urgente do outro dia, é quase impossível. 10 denúncias dia, média. Márcia, deixa eu só deixar assim bem claro, só interrompendo a Márcia um pouquinho. É que nem eu falei, o serviço do conselho é um serviço invisível. Às vezes a gente recebe um ofício do Ministério Público ou do Judiciário emergencial,
urgentíssimo, 3 dias pra gente responder. A gente tem que localizar aquela família, às vezes não tem endereço, não tem telefone, e aí a gente também atende as pessoas que vão até o conselho, a gente nunca deixa de atender. A gente também recebe as denúncias que chegam pelo WhatsApp, a gente também atende a delegacia, a gente também atende as escolas. Então, assim, ó, é uma demanda muito Tem que grande. ter um número maior de conselheiros, mas aí é uma outra discussão, como a gente falou no início, né? Mas para atender uma média, é 5 dias, é 10 dias, é 3 Não, dias? não. Tem, Na que nem semana ela a gente tava se organiza falando. para atender todas Na as semana. denúncias. Na semana. Eu vou ligar hoje lá pro conselho tutelar. Hoje é quarta. Daqui a pouco, sexta-feira, mais tardar, segunda, terça da semana que vem, vocês vão estar lá. Isso. Agora, vamos simplificar. A tua denúncia é o quê? É uma violência, é um abuso? O que seria a tua denúncia para as pessoas entenderem melhor? Tipo assim, Ah, a gente... essas têm prioridade, imagina, em Isso. relação à evasão escolar, né? Num caso de denúncia, que é uma situação que eu atendi bem no comecinho que eu cheguei no conselho, é que tava a mãe que agrediu o filho, né? E a brigada já estava no local. Na hora, a gente já vai em outro conselheiro, já vai até aquele local, já faz o encaminhamento necessário. Se precisar atendimento na UPA, a gente já acompanha. Depois já tenta encontrar uma família ali, alguém, né, de confiança daquela criança. No caso, o que a gente mais coloca na família, né? No próprio ciclo familiar ali. A gente, se não tiver alguém de confiança da família naquele momento, né, a gente leva pro abrigo. Até a gente conseguir identificar essa demanda. Gente, esse telefone que vocês passaram ali é o que tem o WhatsApp também, o do plantão? Isso. Então vamos repetir aqui, ó. Plantão atende 24 horas por dia. Esse é o número do Conselho Tutelar de Lajeado. Tem o WhatsApp também, 99865 7430. Código de área 51. Márcia e Kátia, muito obrigado por terem vindo aqui à Muito Rádio obrigada. Dependente. Parabéns aí pelo trabalho e força, né? Porque a gente sabe que deve ter alguns perrengues aí no dia a dia. Muito. A gente agradece o espaço que nos foi oferecido ali, convidados para expor. Se a gente realmente quisesse expor, vamos dizer, não casos, as dificuldades e as facilidades, ou que nem as denúncias que a gente tem que filtrar, a gente é obrigado a filtrar. O que é mais necessário, urgente, essas coisas, nós levaria um dia inteiro, eu acho que Pra explicar tudo. Pra Na outra explicar tudo, oportunidade, né? a gente traz os dados. são Tá bom. 20 lavagem de Vamos bairros, deixar né? encaminhado, a gente volta a falar com certeza. Então tá.